Irmãos, nós vamos dar continuidade, né, à nossa sequência aí, gastando um pouquinho mais de tempo, obviamente, do que quando você viu lá na classe de catecúmenos. E hoje nós vamos começar, ainda naquela sequência da Confissão de Fé de Westminster, e dos capítulos lá, hoje tratando um pouquinho sobre a pessoa de Deus, começando, né, um pouquinho a falar sobre isso. Mas, para tanto, nós vamos fazer mais uma oração para darmos início à nossa aula propriamente. Oremos. Ó Deus de amor, nós te damos graças pelo privilégio de podermos nos reunir nesta manhã para estudarmos um pouco mais da Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine e nos direcione de modo que possamos, com o coração inclinado para Ti, com a nossa mente atenta, ó Deus, ao Senhor e à Tua Palavra, sairmos daqui edificados, e com um desejo sincero, ó Deus, de nos aproximar cada vez mais de Ti, da Tua vontade e de glorificar ao Senhor através da nossa vida e de tudo que somos. Fique conosco, nos abençoe as demais classes, cada professor, cada aluno, que a graça do Senhor permaneça sobre nós, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1. Nós fechamos na semana passada a questão relacionada à prolegômena, né? Ou seja, a questão da palavra, da revelação, da importância da revelação, do cânon bíblico, por que nós podemos confiar nas Escrituras, como que nós devemos ler a Escritura. Falamos também sobre os modos que Deus usou em relação à revelação, sobre o fechamento também do período revelacional em Cristo. E agora que nós temos a noção exata de que aquilo que temos, mesmo traduzido na nossa língua aqui, mas aquilo que temos como palavra de Deus, como a Bíblia sagrada, Sagradas Escrituras, então nós entendemos que tudo aquilo que Deus desejou se revelar a nós, está aqui, né? A Bíblia é a palavra de Deus, e portanto tudo aquilo que o Senhor realmente quer nos ensinar a respeito dele, da sua vontade e sobre a nossa realidade, respondendo todas as questões relacionadas aí à nossa realidade nesse mundo, está revelado nas Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Gênesis vai começar da seguinte maneira no verso 1, né, que muitas vezes passa desapercebido, ou que é tão comum, né? A gente aprende desde criança, às vezes, esse primeiro verso, e algumas coisas passam desapercebidas, pelo menos os 3 primeiros versos. Então nós vamos ler Gênesis de 1 a 3. Vamos ler todos juntos? Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Todos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. A palavra do Senhor apresenta, portanto, irmãos, aquilo que o próprio Deus revela ao homem sobre si. E uma das questões, quando nós olhamos nas Escrituras, é que você não vai encontrar em nenhum lugar, dentro dessa revelação de Deus, um capítulo específico para provar a existência de Deus. Deus não parte desse pressuposto de ter que provar para você que Ele existe. A revelação começa já dizendo da sua existência propriamente dita, desde sempre, e apontando para Ele como o Criador de todas as coisas. Então, não é objetivo da revelação de Deus provar a existência, mas sim, já de uma maneira clara, como a própria revelação diz, que a revelação geral, né? Os céus proclamam essa glória de Deus, ou como Paulo vai dizer em Romanos,
a revelação geral já revela claramente a existência desse Deus, então nós vemos que a palavra de Deus ela já vai nos apresentar de cara o fato que esse Deus, ele existe e que ele é o Criador. Algumas pessoas, alguns teólogos, né, têm trabalhado que os 3 primeiros versos de Gênesis sintetiza já uma série de verdades a respeito da pessoa de Deus e que já seria suficiente para nos conduzir a reconhecê-lo como o Senhor dos Senhores, o Deus do Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós conhecemos, nós vimos isso quando tratamos a Bíblia, né, que a revelação ela foi progressiva. O que significa isso? Que Adão, quando teve a revelação de Deus, ele recebeu tudo aquilo que era necessário para ele, para entender quem era Deus, para adorar esse Deus no momento certo, nos tempos que o próprio Deus havia estabelecido. Isso fica claro no capítulo 4 de Gênesis. Só que aquilo que Adão sabia a respeito de Deus é muito menos do que Moisés sabia. Aquilo que Moisés recebeu da revelação de Deus, apesar de ser suficiente para ele, de conduzi-lo, entender o propósito de Deus e tudo mais, é muito menor do que aquilo que Davi, ou nos dias de Davi, as pessoas já sabiam a respeito de Deus. E assim sucessivamente. Então, o período revelacional, ele revela sobre Deus e ao mesmo tempo ele vai progredindo para que no final do período revelacional nós então tenhamos tudo aquilo que é necessário em plenitude a respeito da pessoa de Deus, da vontade de Deus, dos seus planos e daquilo que Ele espera de cada um de nós. Mas mesmo que a revelação é progressiva e que a nossa geração, portanto, né, depois de Cristo, é uma geração que tem um peso maior, justamente porque nós já pegamos a revelação completa, os 3 primeiros versos já nos apontam algumas verdades fantásticas a respeito de Deus e que agora, à luz da revelação completa, começa a fazer todo sentido. Então, quando você olha, tem um conhecimento geral das Escrituras, você olha para os 3 primeiros versos aqui, aí você já começa a fazer as conexões a respeito daquilo que o próprio Deus resolveu revelar sobre si. Vamos lá. Marcou Gênesis aqui? Continua com o dedão aí. Vai comigo lá para João, capítulo 1. A gente costuma dizer que uma das maneiras para a gente interpretar corretamente as Escrituras é compreender os paralelos que Deus usa na própria Escritura, né? A Bíblia é cheia de paralelismo. Essa é uma maneira, uma característica literária judaica, né? Usar o paralelismo são coisas que apontam para o mesmo significado e que reforçam uma verdade ou um princípio bíblico. Se você observar aí o início do Evangelho de João, qual que é a primeira palavra que aparece aí? No princípio. Ok? Como que começa Gênesis 1? No princípio. Obviamente, nós já estudamos também, quando tratamos da palavra de Deus, o Antigo Testamento foi escrito em que língua mesmo? O Antigo Testamento? Hebraico. Novo Testamento? Grego. Então, são palavras distintas, obviamente, idiomas distintos, mas que apontam para a mesma realidade. Então, nós temos aqui Reshit, que é princípio, ou Bereshit, que no princípio é a preposição mais a palavra, e no caso aqui do grego, arqueo, que é também no princípio. Eu já defendi isso aqui em outros momentos, né, quando do estudo bíblico, de que o comitê, né, que definiu aí a ordem dos livros, se eu tivesse vivido na época e tivesse tido a oportunidade, certamente teria brigado para que o Novo Testamento começasse com o Evangelho de João, porque você acaba perdendo, né, esse paralelismo, que é claro, né, dentro da inspiração do Espírito Santo de Deus,
de Gênesis com João. Então nós ganharíamos aí um detalhe muito maior se na divisão dos livros o Evangelho de João iniciasse o Novo Testamento, porque é da mesma maneira, e depois a gente vai ver as conexões que o próprio João faz semelhantemente a Gênesis. Nós vemos que o verso 3 de Gênesis vai apresentar qual foi a primeira coisa que Deus criou aí. Haja luz, não é isso? Então, e aí você vai lá para João, vai dizer, ora, o verbo era Deus, estava com Deus, é a luz do mundo, vai fazer toda uma conexão justamente com essa questão aqui do verso 3. Mas, quando nós olhamos ainda para essa progressão da revelação, e nós usamos a expressão no princípio, isso te conduz, a sua mente te conduz a mais alguma passagem bíblica que trata desse termo ou dessa expressão? Vamos lá dar uma olhada? Vamos para Apocalipse. Para o último livro aí da Bíblia. Vai lá. Vamos começar aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 8. O que diz aí? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Fazendo uma conexão com essa questão do Alfa e o Ômega, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus depois se apresenta como sendo quem? Vamos lá para Apocalipse 22, verso 13. Você entender, inclusive, o que é Alfa e Ômega. Apocalipse 22, verso 13. Vai dizer assim, todos juntos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Dentro do alfabeto grego, então nós temos a primeira palavra do alfabeto, alfa, e a última letra do alfabeto, ômega, né? Se fosse num contexto do português, Jesus teria dito, eu sou o A e sou o Z, tá? É simplesmente uma expressão que aponta, eu sou o primeiro e o último. E aí, o texto ainda acrescenta, eu sou o princípio e o fim. Então, hoje, com a progressão da revelação, nós sabemos que Jesus Cristo se apresenta como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aí você está lá em Gênesis, volta lá para Gênesis, capítulo 1, a primeira palavra que aparece aí, então, é no... Quem é o princípio? Jesus. Olha que conexão gostosa, né? Então, a Bíblia diz que em Cristo criou Deus os céus e a terra. Será que isso faz sentido? Vai lá para Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, remissão dos nossos pecados. Este quem? O Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí o testemunho de Jeová fala, o primogênito é porque ele foi o primeiro criado. Só que é só ler o verso seguinte, você vai ver que não é isso que trata o primogênito. Então, o primogênito de toda a criação. Pois nele quem? Jesus, o Filho do seu amor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Jesus existe desde quando, irmãos? Desde sempre. Ele é o próprio Deus. Ele é o princípio. Ele é o primeiro e é o último. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, quando nós entendemos essa expressão lá do hebraico, oreshit, na verdade é Cristo. Então, uma das possibilidades lá para a tradução, é lógico que se imagine você fazendo essa revelação lá para Moisés, né, quando vai registrar Gênesis, falando, em Jesus Deus criou. Não fazia sentido nenhum. Mas com a progressão da revelação, o que a Bíblia vai se revelando e o que Deus vai se revelando sobre si, para nós, é que o próprio Jesus, que depois veio a ser o Cristo, ele se encarnou, então ele veio como Messias, ele é o princípio. E nele foram criadas todas as coisas. Agora, é possível chegar a essa compreensão a partir daquilo que Deus revelou para nós. E dentro do período total da revelação. Adão fazia sentido isso para Adão? Não. Para Moisés? Não. Agora, para nós faz, porque nós estamos com a revelação completa. Então, isso já muda a perspectiva para eu começar a ler as Escrituras. A Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo, irmãos. A primeira palavra das Escrituras, na verdade, aponta claramente dentro da progressão da revelação de Deus, aquilo que Deus revelou sobre si, para Jesus. E quando nós olhamos para o final, que é Apocalipse, está falando dele. Né? Então, a Bíblia inteira aponta para aquilo que o próprio Senhor Jesus é. Então, volte lá para Gênesis. Você que está em Colossenses, volta lá para Gênesis. Então, no princípio, ou em Cristo, criou Deus os céus e a terra. É lógico que isso aqui, dentro desse paralelismo judaico, ele parte do geral para as especificações. Então, o capítulo 1 de Gênesis vai tratar da criação de um modo geral. Depois, o capítulo 2, ele vai focar um pouco mais na criação do homem, explicando como a criação do homem, a formação da mulher, da família e tudo mais, mas está falando da mesma coisa. Né? É muito comum as pessoas que estão estudando a Bíblia, sem essa noção do gênero literário, nem das características literárias, pensar, por exemplo, veja aí no verso 26 do capítulo 1 de Gênesis. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ótimo. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aí vai lá para o capítulo 2. Verso 7 do capítulo 2. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então vamos lá. Vamos ler da maneira que nós costumamos ler. No capítulo 1, verso 26 e 27, Deus criou o homem e a mulher.
e aí depois, no capítulo 2, ele criou Adão. Essa seria uma lógica de um pensamento cronológico, que o capítulo 1 fala que criou o homem e mulher, e o capítulo 2 diz que criou, então, Adão e Eva. Ok? E aí muita gente cai nesse erro, dizendo, olha, tá vendo? Não, já existiam homens e mulheres, porque Deus já criou no verso 26 e 27 de Gênesis 1. Aí depois ele criou Adão e Eva, né? Mas já tinha. Que aí a gente resolve aquele problema, que para alguns é problema, né? Com quem que Caim casou, com quem que Abel, né? Estava namorando antes de morrer, com quem que o Sete, Então a pessoa pega o capítulo primeiro e fala, não, é que já tinha criado já um monte de homem e de mulher aqui. Não é nada disso. O primeiro homem criado foi justamente Adão, o primeiro foi tal. A questão é que na literatura judaica, o modo de escrever oriental, ele parte do geral para o estrito. Capítulo 1 trata da criação, de um modo geral. E outra, a Bíblia não tem nenhuma pretensão de fazer um manual de criação do mundo. Ela não vai te ensinar a criar um mundo. Então ela vai pegar de um modo geral. Ó, Deus criou assim, tá. Pronto. No capítulo 2, ele vai só ajustar aqui o microscópio, né? Para você sair do geral e entrar no específico, que é a criação do primeiro. Mas não é uma situação cronológica de que o capítulo 2, a criação do homem no capítulo 2 é diferente da criação do homem lá do capítulo 1. Então, esse paralelismo começa em Gênesis e vai até Apocalipse, irmãos. E um exemplo desse paralelismo é aquilo que nós mencionamos com você usando o Evangelho de João, que começa exatamente do mesmo modo e que vai, além de mostrar, como eu já fiz aqui o exercício, de que a palavra no princípio aponta para quem mesmo? Para Jesus. O verso 3, quando diz haja e haja luz, vai apontar também para Cristo. Eu vou te provar isso agora. Tudo bem? Então, olhando para os 3 versículos iniciais, volta aqui para Gênesis primeiro. No princípio, que aponta para Cristo, mas aqui está implícito, então nós vamos deixar de lado por enquanto, mas no princípio criou quem? Deus. Depois nós vamos estudar a palavra, mas você tem aqui a figura de Deus criando o céu e a terra. Aí o verso 2 diz, a terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E qual que é a segunda pessoa que apresenta aí? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o verso 3 começa, e disse Deus, o que ele disse? Haja luz. O que é haja? Com H aí. Por isso que está com H aí. É de haver, de existir, né? Isso é o quê? Eu sou ruim de português, mas nós temos aí os professores aí, um imperativo de um verbo no imperativo. Não podia acontecer outra coisa senão a luz começar a existir, né? Ou como o presbítero falou, né, em relação ao texto da devocional, quando Jesus olha lá, tira a pedra, e aí ele diz, Lázaro, vem para fora. Não tem outra coisa que Lázaro poderia fazer. Porque a palavra de Deus é toda cheia de poder. Então ele tem um verbo no imperativo, que é uma ordem, que ele dá para o nada, para que exista, para que venha a existência. É um verbo, tudo bem? A primeira palavra que saiu aí da boca de Deus é um verbo. Vai lá para João de novo. João capítulo 1. Que começa exatamente como Gênesis, que diz, no princípio. Só que aqui, em vez dele falar no princípio Deus, ele fala, no princípio era quem? O verbo. Ou o logos, a palavra. Nos 3 primeiros versículos de Gênesis, você tem Deus, o Espírito Santo e o verbo. Nos 3 versículos iniciais da Bíblia, você já
agora, olhando, né, com o período da revelação completa, é possível você enxergar e entender claramente que só com a expressão no princípio já aponta para Cristo. Mas mesmo se você desconsiderar a palavra no princípio, você vai ter lá a figura de Deus, a figura do Espírito de Deus e o verbo. Haja. Então João vai dizer, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Opa, nós já vimos isso lá em Colossenses. O título que ele recebe é primogênito da criação, mas não no sentido de ser o primeiro da criação, mas de ser o start da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era o quê? Luz dos homens. Haja luz. Verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí nós temos um parênteses aqui, que vai falar de João Batista, diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha para que testificasse a respeito de quem? Opa, ele veio para testificar a respeito da luz. Quem é a luz? Se você for continuar aqui com o Evangelho de João, você vai chegar dentro dos eu sou, né, que Jesus diz, eu sou a porta do aprisco, eu sou o bom pastor. Uma das coisas que Jesus vai dizer, eu sou o quê? O caminho, mas ele fala, tratando aqui do texto que nós estamos falando, eu sou a luz do mundo. Então João veio a testificar a respeito de quem? Da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, João Batista não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber o quê? A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para que era o seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Veja, todas as coisas, voltando lá para Gênesis, você vai ver que Deus criou usando a palavra. Haja luz. E Deus fez separação. Tudo falando. Então nós vemos que Jesus é o princípio, mas que ele também é a palavra, é o verbo. E que ao mesmo tempo ele é a verdadeira luz. Um dos motivos, hoje até os cientistas, né, já pegam que a sequência de Gênesis capítulo 1 e trabalham, né, com essa questão lógica, inclusive da criação, tudo mais, provando por A mais B que Deus é um Deus inteligente, que tinha que ter sido tudo dessa forma mesmo, as águas de cima do firmamento, parará, aquela coisa toda. Mas a primeira coisa criada, então, é o haja luz, é a vitória da luz sobre as trevas. E esse é o objetivo de todas as Escrituras. Mostrar a respeito da vinda da luz, que vence todas as trevas, que aponta para a salvação, que aponta para a redenção. Então, irmãos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos a progressão da revelação, nós entendemos que Deus resolveu se revelar a nós e se revela, às vezes, de alguns detalhes que passam desapercebidos, mesmo para a nossa geração. A questão do princípio, a questão do verbo e tantos outros detalhes que apontam para Cristo, para a verdade de Cristo e que, dentro da visão geral das Escrituras, mostram, inclusive, logo nos primeiros versículos,
a existência desse Deus e desse Deus trino, que é uma das questões que nós vamos estudar mais à frente aqui sobre a Trindade. Mas logo em Gênesis capítulo 1, Deus se revela a nós como sendo um único Deus, mas um Deus que subsiste, pelo menos inicialmente aqui, em mais do que uma pessoa. Vejamos aí de novo o verso 26 do capítulo 1 de Gênesis, lá. Qual que é o verbo aí? O verbo fazer. Né? Mas em que pessoa que ele está? Na primeira pessoa do plural. Passamos nós. Ué, por que é revelado dessa perspectiva? Se Deus é único, por que não é faço? Né? Disse Deus, faço o homem. Aí por que usa no primeiro, na primeira pessoa do plural? Porque desde o início, mesmo que ainda a progressão da revelação não está de modo concluída, mas desde o início nós já temos um indicativo que aponta para a existência de um Deus que é plural, que é mais do que uma pessoa. Depois, pela revelação geral, ou melhor, pela revelação especial, o concluir, né, do período revelacional, aí nós entendemos que são 3, e que essas 3 estão claramente, inclusive, nos 3 primeiros versículos. Agora, por que nós estamos fazendo esse exercício? Mostrando que Jesus é o princípio, de que Ele é o verbo, de que Ele é a verdadeira luz, de que o próprio Deus, quando foi para criar o homem, já se coloca na primeira pessoa do plural, façamos. Por quê? Porque a revelação, irmãos, especial de Deus, ela tem como objetivo revelar quem Deus é, o que Ele fez, a sua vontade, e o que Ele espera de cada um de nós e o que Ele realizou em nosso favor. Então não tem como você conhecer a verdadeira luz, ter o verdadeiro conhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus fez. Não tem como, se não for pelas Escrituras. E não é uma leitura superficial, como nós falamos recentemente, quando finalizamos lá a questão sobre as Escrituras. A Bíblia em nenhum lugar manda você ler a Bíblia. Ela manda você meditar, examinar, inculcar, falar dela, andando pelo caminho, sentando, levantando. O problema é que muitos de nós, mesmo alcançados pela graça do Senhor Jesus e salvos em Cristo Jesus, vamos passar a nossa vida inteira, enquanto estivermos aqui nessa terra, sem um conhecimento razoável a respeito do próprio Deus. E é por isso que nós oscilamos muitas vezes na fé. Agora, isso é culpa de Deus? É óbvio que não, Ele já se revelou. Está tudo aqui. Só que nós preferimos muitas vezes pautar a nossa confiança nas nossas experiências. Pautarmos a nossa confiança naquilo que nós achamos, ou naquilo que nós recebemos, né, dentro da formação da nossa cosmovisão, que recebemos do vô, da avó, do pai, do professor, do colega de trabalho. E aí nós começamos e vemos que andamos na presença de Deus, ou servindo a esse Deus, não da melhor maneira ou do melhor modo. Porque nos falta o conhecimento que o próprio Deus já deixou disponível para nós. E aqui nós estamos tratando só de assuntos tranquilos, simples a respeito de Deus. Quando nós vamos para assuntos com maior complexidade, sobre a vida cristã, sobre a minha cosmovisão, sobre o que eu tenho que crer sobre isso ou sobre aquilo, como que deve ser minha postura sobre isso ou sobre aquilo,
a falta desse conhecimento, da revelação que o próprio Deus deu de si para nós, vai nos conduzir, irmãos, a batermos cabeça e a vivemos um cristianismo, uma prática bíblica muito aquém daquilo que realmente nós deveríamos viver e andar. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, a revelação de Deus completa e que traz detalhes minuciosos a respeito daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, e que se eu quero de fato experimentar uma comunhão íntima com esse Deus, mais próximo possível, que seja possível, eu preciso gastar tempo com esse Deus, que se revelou, que já se mostrou. Então, quando nós olhamos aí para a revelação, né, nós vemos que a Bíblia ele vai mostrar, primeiramente, o que ele é. Quando Deus se revela a respeito de si, ele vai tratar daquilo que ele é. E eu quero fazer um paralelo aqui com você, uma analogia talvez, para que você entenda a importância de pegar os dados que Deus se revela para conhecê-lo plenamente. Talvez você me conheça e conheça alguns detalhes da minha vida, né? Talvez você saiba o meu nome, talvez você saiba até o dia que eu nasci, talvez você saiba quem são os meus pais, quem é minha esposa, quem são os meus filhos. Você tem aí alguns detalhes que provavelmente, talvez você até saiba. Ok? Mas tem alguns detalhes na minha vida que provavelmente você não sabe. E você não sabe porque nunca ninguém te contou ou porque eu mesmo não te contei. Para que haja uma intimidade entre você e eu, para que nós possamos nos conhecer melhor, eu preciso fazer o que para você? Eu preciso te contar um monte de coisa da minha vida que você não sabe ainda. Não é assim? Sem essa revelação da minha parte para você, você vai só ver aquilo que eu já te demonstrei de alguma forma. Existem situações na minha vida que talvez vão fazer muito mais sentido a partir do momento que for revelado para você. E é que você vai começar a entender porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu faço isso, eu deixo de fazer aquilo. Porque é no revelar das minhas características, das minhas experiências, daquilo que eu vivi, deixei de viver, é que você vai tomar conhecimento a respeito de mim. E a partir do momento que você começa a tomar conhecimento daquilo que eu vivi, a tendência é que a gente se aproxime mais. Todo relacionamento, irmãos, passa pelo processo onde você precisa tomar conhecimento das pessoas. Não é assim que acontece? Vai começar a namorar alguém, né? Você pode até olhar lá para a pessoa e falar, nossa, que pessoa interessante, né? Olha que bonito. Ai, como será que chama? Ai, como será que... Nossa, nasceu na onde? De que família será que é? Você não tem nada. Aí você toma coragem, vai lá e pergunta o nome. Oi, tudo bem? Como você se chama? Genivaldo. Você fala, uau. Hã? Aí você fala, nossa, Genivaldo, pronto, estou pronto para casar com o Genivaldo. É assim? Não, você não só sabe o nome dele. Aí você vai, mas Genivaldo do quê? Aí ele vai falar do que é. Aí, mas você mora onde? Você nasceu onde? O que é seu pai? O que é sua mãe? Como que é a sua história? Aí ele vai contar que o pai abandonou, não sei o quê, toda aquela tragédia, né, mexicana, tal. Aí você, puxa vida, coitadinho do G, agora é G já.
coitadinho do G, tal. Porque vai criando intimidade. Quanto mais conhecimento você tem, gera mais intimidade. Agora, Deus já escreveu tudo a respeito dele para você, para que você possa conhecer absolutamente tudo aquilo que é possível conhecer a respeito dele. Você só não tem intimidade com ele porque você não quer. E para gerar mais intimidade com ele, eu preciso então me aprofundar naquilo que o próprio Deus se revelou para mim. Eu vou fazer isso através do nome e através dos atributos. Não é assim que a gente faz? Antigamente, inclusive, as pessoas se apresentavam, inclusive na Bíblia você vai ver muito isso, com o nome e alguma qualificação, ou algum atributo, ou a profissão. Tem lá, Simão, o curtidor. Lembra disso? Ou até quando o cara era ruim de serviço, Alexandre, o latoeiro, sucateiro. Então, sempre as pessoas se apresentavam em relação ao seu nome, ou aquilo que ela era ou fazia, né? Sérgio Paulo, procônsul. Sempre assim. Então você vai tomar conhecimento das pessoas, primeiro pelo nome, e às vezes não só pelo nome, mas do jeito que os íntimos o chamam, né? Os apelidos, e também pelas qualificações. O cara é professor, o cara é dentista, o cara é advogado, outro é não sei o quê, outro é empresário. Porque isso já vai me trazer informações a respeito daquela pessoa. Então, para eu conhecer qualquer pessoa, eu preciso começar a receber esse tipo de informação. E às vezes o apelido, né? Falei aqui do apelido. Às vezes o apelido fala até mais do que o próprio nome, né? Não é assim? Aí você vai contar para sua amiga lá que você conheceu como que é o nome do rapaz que eu dei aqui? O Genivaldo. Aí você vai lá, o G, você fala, ai, conheci o G. Ah, o G? Que G? O Genivaldo. Ah, mas como que é? Quem? Que Genivaldo é? Genivaldo careca. Opa! Você já tem uma informação, é mais do G. Sim ou não? Então, um apelido já te traz mais informações. Mas aí você fala, mas ele não se incomoda de chamar ele de careca? Não, os amigos chamam ele desde a mocidade. Ah, então tá, pronto. São informações, irmãos. E Deus faz desse jeitinho com a gente. Ele chega e se apresenta. E apresenta com todos os títulos, nomes, apelidos, modos que os seus servos do passado chamaram, para te indicar quem ele é, o que ele é. O que mais que Deus faz? Além disso, Deus se revela pelos seus atributos, né? Através dos seus feitos. Quando a Bíblia começa, no princípio criou Deus. Pronto, já está trazendo uma informação preciosa para nós. Deus é o Criador. É aquele que fez tudo, criou os céus e a terra. Ou seja, tudo. Lógico que é o amplo, depois ele vai fracionando. Mas nós já temos a informação. Então Deus se revela através do seu nome, através dos seus atributos e através dos seus feitos. É a mesma coisa do Genivaldo. Você faz o que da vida, fulano? O Genivaldo. Aí ele vai dizer, já fiz tanta coisa. Já trabalhei de boy, não sei na onde. Aí depois eu fui estagiário, não sei na quanta. Aí dependendo do tipo de serviço que ele foi fazendo, você já vai tirando informação desse, pô, esse caboclo não para em serviço nenhum.
E também não sabe nada de nada. Porque já foi estagiário numa parte de saúde. Hoje ele está trabalhando com segurança. Qualquer área desse cara. Já é uma informação para você ficar bem esperto com o careca. Quais foram os seus feitos? Morei com a minha mãe até os 47. Passei por 38 empregos. Um em cada área. Qual que é a revelação que você está recebendo? Aí depois ainda chega para o pastor, pastor, não sei, será que é de Deus? Gente, se você crê na revelação, olha a revelação. Você não precisa nem fazer essa pergunta. Mas a gente tem toda a revelação diante dos nossos olhos, mas a gente não quer ver. Seja em relação a Deus, seja em relação ao G. Então, irmãos, pouco importa quanto tempo de vida cristã você tem. Se você não se aprofundar no conhecimento de Deus, você nunca vai ser íntimo dele. Você nunca vai ter intimidade com ele. Se você não começar a observar os seus nomes, os seus atributos, os seus decretos, os seus feitos, você nunca vai entender sobre a sua vontade. Porque Deus não é incoerente. Nós vamos ver na sequência desse estudo que muita gente, uma das grandes questões que as pessoas têm hoje é de saber qual a vontade de Deus. Pastor, eu queria tanto saber qual é a vontade de Deus. Para qualquer área da vida. Se você soubesse quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele decretou, isso já te ajudaria a responder um monte de questões a respeito da vontade de Deus. Porque Deus não vai contra aquilo que Ele se revelou. Se Deus é santo, irmãos, se Deus é justo, se Deus é puro, Ele não pode conduzir que a sua vida seja vivida em uma prática de impureza, de pecaminosidade, ou de alguma atividade que não o glorifique. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai saber a respeito da sua vontade. E aí vai ficar mais fácil para você tomar suas decisões. Eu sempre uso essa ilustração, né? Que é a questão do trabalho. Alguém chegou e falou, pastor, ora para Deus abrir porta de emprego para mim, preciso trabalhar, pastor. Tá bom, irmãos, vamos orar. Aí oramos, aí ele chega todo feliz, pastor, tenho duas possibilidades de emprego. E eu não sei qual que é a vontade de Deus. É uma para gerência, pastor. Uma para gerência. E uma é paixão de fábrica. Mas eu não sei qual a vontade de Deus. Aí você fala, mas gerente do quê? Da boca, pastor. Conheci um traficante, amigo meu, e ele me ofereceu o morro. Tal. Eu vou gerenciar. Meu dízimo vai ser uma bênção, pastor. Será que essa é a vontade de Deus? Precisava desse infeliz gastar meu tempo para perguntar se essa era a vontade de Deus? Se ele conhece o Deus santo, o Deus justo, o Deus poderoso, o Deus que preserva a vida, um Deus que ama a família, ele precisaria gastar o meu tempo para perguntar se é a vontade de Deus que ele seja gerente da boca? É lógico que não, ele já saberia qual é a resposta. Agora, o fato dele não conhecer os atributos de Deus, quem Deus é, não conhecer os nomes de Deus, não conhecer aquilo que Deus já decretou, não conhecer a história que Deus revela para nós, aí faz ele ficar em dúvida diante de situações que, se ele conhecesse, ele nem passaria pela angústia
daquela situação. Porque o nosso Deus é um Deus santo. Pastor, eu quero saber a vontade de Deus, pastor. Estou tendo uma crise no casamento. Será que Deus quer que eu separe, pastor? Se você conhecesse o Deus revelado nas Escrituras, você não passaria nem isso pela sua cabeça. Você ia passar pela sua cabeça, o que eu tenho que fazer para preservar o meu voto diante de Deus? Ou para conduzir o meu cônjuge para mais perto de Deus? Ou para conduzir o meu marido, a minha esposa, para o padrão que Deus revelou que espera de nós? Para fazer do meu casamento aquele padrão que Deus espera que seja. Agora, como eu não tenho intimidade com esse Deus, irmãos, eu acabo trazendo sobre a minha cabeça alguns questionamentos que não deveriam nem passar pela minha cabeça. O problema não é a dúvida. O problema é a falta de intimidade com aquele que já se revelou. Então, aí eu vou saber sobre a vontade de Deus, vou saber sobre as suas promessas. A palavra do Senhor diz que Deus se deixará ser achado. Ele diz, ó, me busque, e eu vou me deixar ser achado. Sabe aquela história quando você é o Flávio, né? Vou pegar aqui o Flávio. Flávio, pai de criança pequena, que está brincando de esconde-esconde, né? Aí você fala, então agora é sua vez de achar o papai. Ou lá o Otaviano, lá brincando com o Luca, a mesma coisa. Então vai lá, o papai vai esconder e você vai achar. Por serem, se você subir lá no sótão, se esconder lá no... O menino vai ficar 20 anos te procurando e não vai te achar. Não é assim? Mas aí o Otaviano não é malvado, nem o Flávio, né? Então aí o que eles vão fazer? Vão brincar, aí ele põe lá, então conta aqui. Conta até 10, hein? Aí tá lá. Em mandarim. Né? Aí o menino vai lá, começa. Tá. Aí o que o pai faz? Esconde atrás da cortina e deixa o pé para fora. Por que o pai faz isso? Para se deixar ser achado. É isso que Deus faz com a gente. Vem me buscar, vem me conhecer, vem ter intimidade comigo. Me busque. Só que está tudo aqui, ó. Já está tudo... O pezão já está de fora. Porque Deus se deixa ser encontrado. Agora, aí está lá o pezão. Né? E às vezes até balançando para facilitar o serviço ainda. Aí a criança... É você. E depois fala assim para a mãe, né? Cadê o papai? Aí a mãe ainda fala assim. Quase derruba a cortina da criança. Irmãos, Deus se revelou. E já te deu um indicativo de, olha, me busque. Eu quero ter intimidade contigo a tal ponto de que as suas crises sejam sanadas tão somente pelo conhecimento que você tem de mim. A gente acaba trazendo tanto peso para a nossa própria cabeça, mas o problema não é que você fala assim, Deus, fala para mim claramente. Ele já falou. Pelos seus atributos, pelos seus nomes, pelos seus feitos, já dá para saber, só conhecendo quem de fato Deus é, o que você tem que fazer em cada detalhe, em cada situação da sua vida, irmãos. A gente perde tempo, muitas vezes, pelo fato de não conhecer. Então, a revelação sobre Deus, irmãos, mesmo que ela seja incompreensível, né? Quando você fala assim, dá para entender Deus? É lógico que não. Mas ela pode ser conhecida.
e somente nos revela o que Ele mesmo quer. Então, mesmo porque se a gente compreendesse Deus, a partir do momento que você domina qualquer assunto, você se torna senhor daquilo. Não é assim que funciona? Pastor, comprou uma revista de eletrônica, estou devorando, sei arrumar agora rádio relógio, o que mais? Bip, ninguém usa mais, mas você sabe. A partir do momento que eu tomei todo o conhecimento daquela revistinha lá que você comprou de eletrônica, você passa a ser senhor daquilo, você começa a mandar naquilo, porque você tomou conhecimento. Em relação a Deus, não dá para você compreender, porque se você o compreendesse na sua plenitude, pronto, você dominaria sobre ele. Mas a revelação de Deus, ela tem como objetivo de fazer você conhecer a respeito dele. Nem tudo nós vamos compreender de Deus, é verdade. Mas aquilo que Deus se revelou a respeito de si, deve nos conduzir a um conhecimento, a conhecer mais sobre ele. Mesmo que em algum momento eu vou chegar, isso é só dele. Ou mesmo que aconteça algo na minha vida, olha, não tem explicação. Ou fazendo lá um link ainda com a devocional, por que eu fiquei enfermo? Não sei. Jesus disse que era simplesmente para glorificar a Deus. Pastor, tem enfermidade que serve para glorificar a Deus? Sim. Principalmente aquela enfermidade que vem sobre a sua vida e você continua fiel a Deus, independente dela. Você já pensou nisso? Se você conhecesse um pouco mais sobre Deus, você entenderia que até mesmo na adversidade, a sua postura de confiança a Deus, mesmo quando está dando tudo errado, como Abacuque fez, como Jó fez, como tantos outros fizeram, serve para a glória dele. E aí você estaria disposto, não, estou doente, pastor, vou morrer. Mas é um jeito de ir para o céu, né? Nós temos que ir para o céu de algum jeito, não é verdade? Ou eu posso ir atropelado com uma jamanta, ou eu posso ir com uma enfermidade, mas a gente tem que ir para o céu de alguma coisa. O cara que entende Deus, ele entende essas coisas. E aí ele não se martiriza por aquilo que Deus já revelou uma promessa maior. O que eu estou tentando te dizer aqui, irmãos? Que muitas coisas nós sofremos neste mundo e nessa vida sem precisar. Porque nós sofremos porque falta o quê? Conhecimento de Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Porque se eu conheço o meu Deus, como diz Abacuque, né, pode dar tudo errado, mas eu ainda vou louvá-lo. Não tem animal no curral, a oliveira mentiu, não tem plantação, não tem nada na minha despensa, não tem perspectiva nenhuma. Mas eu sei quem é o meu Deus. Então eu continuo louvando ao Senhor. Agora, quando eu não sei, não tenho intimidade com meu Deus, roubaram os boi, não está vazio o curral. Meu Deus do céu, eu me desespero. A produção de azeitona minguou. O celeiro mofou. Aí o cara fica louco. Porque não conhece de fato quem é o seu Deus. E ele já se revelou. Irmãos, a solução para a nossa vida está em intimidade com Deus. Essa intimidade vai se dar a partir do momento que você se aproxima daquilo que ele resolveu falar de si mesmo. A Escritura, ou as Escrituras, prevêem a existência de Deus e não se preocupa em provar a sua existência, como nós falamos, né? Gênesis 1:1 já o apresenta como Deus criador de tudo. Aí, mais uma perguntinha básica para a gente encerrar hoje, falando sobre isso. Como que eu posso, então, saber se Deus existe, se eu não posso vê-lo? Provavelmente pergunta de criança, né? Essa é uma das perguntas daquele livro lá.
acho que é 101 perguntas, 101 perguntas que as crianças fazem sobre Deus. Já viu alguma coisa assim? Uma das perguntas é, mas cadê Deus se eu não posso vê-lo? Seu filho já te perguntou isso? Hã? Se não, ainda vai perguntar. Ou então ele vai perguntar se eu sou. Aconteceu isso lá já, né? Jabuticabal, Lourenço, um menininho, pequenininho e tal, porque, vamos lá na casa de Deus. Aí chegava lá, quem que estava lá? O gordinho aqui. Aí nós vamos lá ouvir a palavra de Deus. Quem que trazia a palavra de Deus? O gordinho está aqui. Aí o que o Lourenço falou assim? Papai, esse aí é Deus? No imaginário da criança, né? Então é bom você falar e ensinar para o seu filho que eu não sou. Que Deus a gente não pode vê-lo. Mas como saber que ele existe? Através da própria revelação geral, da própria revelação especial, que diz que Deus criou. Olha que coisa maravilhosa, olha cada detalhe, olha que coisa e tal. E existe, obviamente, algumas coisas que a gente usa, né? De exemplos, principalmente para criança, e talvez para adultos, né? Que são situações que nós sabemos da existência, mas nós também não vemos. Exemplos, né? A dor. Você já viu a dor? Mas você sentiu. Dá uma martelada no dedo, você vê. Fecha a porta do carro na unha do dedão. Hã? Aí eu falo assim, não, mas me mostra a dor. Aí você fala assim, não, você está mostrando o dedo machucado, eu quero ver a dor. Tem como você ver a dor? Não, mas você sente. Ou o vento. Tem como ver o vento? Não, você vê a árvore balançando. Mas você sente o vento. Né? Alguém já disse, né? Pega alguém com fome, abre a barriga dele assim, o estômago e vai. Cadê a fome? Tem como ver a fome? Não tem, mas você sente. E assim tantas coisas, o amor. São exemplos para você tratar com as crianças. Você não precisa ver Deus para senti-lo e para saber que Ele existe. Essa deve ser a mesma resposta para nós, irmãos, adultos, que às vezes queremos ver Deus. E a única maneira que nós podemos para ver Deus é através das Escrituras, porque aí você vai ver Deus em ação, na sua revelação e no seu amor. Tudo bem? Semana que vem, irmão, se Deus permitir... pois não. Toda a revelação, né, vamos dar uma olhada lá na colaboração aqui do Presbítero Dimas, mas o texto de Romanos, falando que claramente se vê, né, nas coisas criadas, a existência desse Deus, desde o verso 18, mas o 20 aí, vamos lá. Isso. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebida por meio das coisas que foram criadas. Nós trabalhamos com esse texto aqui nas aulas anteriores, né? Quando falando da diferença da revelação especial para a revelação geral, que é o mesmo ponto lá que o Salmo 19 também diz, né? Os céus proclamam a glória de Deus, né? Os firmamentos anunciam. Então, a criação é uma das expressões para apontar a existência de um Deus supremo. E aí nós vemos hoje, irmãos, tem um movimento, né? Nós já trouxemos até, inclusive, aqui o Carlos Eblin, né? O designer divino. E eu citei aqui, eu acho que uma dessas aulas, não foi na aula passada, o professor Adalto Lourenço, professor que é físico, né? Ele era da igreja presbiteriana, hoje mora nos Estados Unidos, e ele está com um curso online. Se você tem interesse nessa questão de criacionismo, defesa da fé cristã, né, da criação em 6 dias literais, tal, ele está com um curso aí,
que trata a respeito disso. Então, não sei, se você tiver interesse, só procurar lá nas redes sociais ou na internet, você vai achar Adalto Lourenço. Ele tem um curso específico só para te ajudar, inclusive a provar que Deus existe e que os relatos bíblicos têm amparo científico, né? É lógico que nós que temos fé não precisamos disso, mas às vezes para você falar do amor, falar da revelação de Deus, falar da grandeza de Deus para as pessoas, às vezes são argumentos que são válidos. Então, se você tiver interesse lá, só procurando, e ele vai tratar justamente isso, de que por meio das coisas criadas se prova a existência do nosso Deus. Alguma outra colocação, irmãos? Vamos lá, Dilson. Essa é para falar com o ímpio, com aquele que... Isso, você usar argumentos extra-bíblicos, inclusive, extra-bíblicos, para provar a existência do Deus Criador, né? A própria comunidade científica tem se dobrado aí diante dessa... Só que eles não falam, obviamente, que é o Deus bíblico, mas o designer inteligente, né? Alguém supremo que planejou toda a criação e que mantém tudo isso em perfeita ordem. Tá bom? Semana que vem aí nós vamos começar a conhecer um pouco mais desse Deus. E como nós falamos, um dos principais modos para você conhecer as pessoas é sabendo a respeito dos nomes, dos apelidos, dos títulos que ela tem. Então nós vamos começar a tratar de alguns nomes que a própria Bíblia apresenta a respeito de Deus. E a partir desses nomes, identificar então o que Deus está se revelando quando Ele diz que Ele é tal coisa. Tá bom? Então semana que vem, se Deus permitir, a gente segue aí.